Algum tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui sobre o David Romero. E como vocês gostaram bastante desse vídeo, eu resolvi trazer aqui pro canal um cara que também faz excelentes animações de terror. Mr. Friend é um canal que, como eu falei antes, é focado em animações de terror. E com uma descrição extremamente convidativa. Os seus pesadelos animados. Maravilhoso. Mas bom, atualmente o canal do Mr. Friend tá mais focado em animações 3D pro TikTok e YouTube Shorts. Uma vibe parecida com aqueles TikToks da época do Trevor Henderson. Caso você não saiba quem é Trevor Henderson, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico quem ele é, link na descrição. Bem, nesse vídeo o meu foco não vai ser as animações atuais dele, mas sim uma série de 3 curtas de terror que foram postados há algum tempo no canal dele. Então vamos pro vídeo. O primeiro vídeo que a gente vai ver é Apple Vision Pro, que é bem curto, mas foi o mais angustiante dos 3 pra mim. O vídeo começa com um narrador que fala pra gente que hoje é um dia muito especial, e logo em seguida chega um correio trazendo entrega para uma casa. Quem recebe essa entrega é o Kevin, que vai ser o nosso protagonista. O Kevin leva o pacote pra dentro da sua casa e abre, revelando que o que tinha lá dentro é o novo Apple Vision Pro. E depois de ganhar esse presente, o Kevin começa a usar esse Apple Vision. Quando a mãe dele chega e, meu amigo, por que fizeram a mãe dele tão gostosa? Foco no vídeo. A mãe do Kevin pede pro filho não ficar tanto tempo assim brincando com esse Apple Vision. Coisa que o Kevin promete que não vai fazer. Corta a cena e ele literalmente ficou o dia inteiro no Apple Vision. Já de noite a mãe do Kevin começa a chamá-lo para jantar. O que o Kevin prontamente vai, mas não encontra nem a sua mãe e nem o jantar. E enquanto ele fica procurando, a câmera mostra de fundo a mãe dele andando em uma forma completamente anormal. Mas como o Kevin não viu isso, ele apenas volta para a sala e usa o seu Apple Vision para brincar mais um pouco. Só que de repente a mãe do Kevin, ainda naquela forma monstruosa, aparece na visão dele. E eu digo na visão dele porque logo em seguida a câmera muda de perspectiva e nós vemos que a mãe dele está completamente normal, sem nada. Isso dá a entender que na verdade é o Apple Vision que está fazendo o Kevin enxergar a mãe dele como um monstro. E na verdade essa criatura nunca existiu. Mas voltando para a história, o Kevin assustado vai para a cozinha e pega uma faca e ataca o monstro. Porém, quando ele tira o óculos, ele vê que tinha atacado a própria mãe. E percebendo a besteira que ele tinha feito, ele abraça ela e pede desculpa. Mas é aí que vem o pulo do gato. Se vocês prestaram bem atenção, devem ter notado que essa história de ser o Apple Vision que estaria fazendo o Kevin ver a criatura não faz nenhum sentido. Daqui quando o Kevin vai para a cozinha, ele tá sem o Apple Vision, mas mesmo assim a criatura já estava na casa dele. Então isso quer dizer que... Ow, Mum, that hurts. Mum! I got you. E o vídeo termina de um jeito bem grotesco, com a criatura tirando os pés do Kevin e matando ele. O segundo vídeo é chamado Bad Boy Oliver, e começamos mais uma vez com o narrador contando sobre o Oliver, que é um garoto de apenas 8 anos que pegou um ônibus sozinho para visitar o seu tio. Corajoso, eu diria. O Oliver começa a caminhar até a casa do seu tio, enquanto o narrador não disse que a última vez que ele tinha visto o seu tio foi quando ele tinha apenas 4 anos de idade, então naturalmente ele estava um pouco nervoso. Chegando na casa, o Oliver bate na porta e é atendido pelo seu tio e a esposa dele, que dão as boas-vindas para o Oliver. Depois de entrar, o tio dele apresenta o quarto onde o Oliver iria passar a noite. Mas ao chegar lá, o Oliver nota um estranho boneco sentado na estante. Ao questionar o seu tio sobre esse boneco, o tio apenas disse que era um antigo brinquedo chamado Mr. Bubo, que ele e o pai do Oliver costumavam brincar quando eram crianças. E depois dessa explicação, a cena corta para o Oliver dormindo no quarto, até que ele acorda e percebe que o Mr. Bubo sumiu. Mas mesmo estranhando a situação, o Oliver apenas volta a dormir e começa a repetir: "Eu só estou imaginando coisas, isso não é real, isso não é real, isso não é real." He's not real. This is just a dream. He's not real.
Ele acorda acreditando que tudo não passou de um sonho. Mais tarde, enquanto o tio dele estava trabalhando no porão, o Oliver começa a brincar com seu brinquedo, até que ele olha para o Mr. Bubble e começa a ficar irritado, jogando seu brinquedo no boneco e o derrubando no chão. E nesse momento acontece uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi em uma animação desse tipo, porque assim que o Oliver derruba o Mr. Bubble, ele nota que tem alguma coisa estranha no olho do boneco, e quando ele dá uma mexida no olho, é revelado que tinha uma câmera no boneco, que via tudo que o Oliver fazia. E logo em seguida, adivinha quem aparece? O tio do Oliver, com essa cara de psicopata. O tio diz que o Oliver foi um garoto mau e merece uma punição, fechando a porta. E nós só vamos descobrir o que aconteceu com o Oliver na próxima cena, em que é mostrado ele acorrentado dentro de um tipo de porão, com o Mr. Bubble sentado apenas observando ele. Eu não tava brincando quando eu falei que esse troço era perturbador. Mas enfim, bora pro próximo. E por último nós temos o Homem Sem Boca. Nesse vídeo nós acompanhamos o Timothy, que é um garoto que tinha um dever de matemática para fazer. Porém o Timothy não era muito bom com matemática, então ele ficou horas e horas na frente do computador e ainda assim não conseguiu resolver seu dever de casa. Mas quando o Timothy estava quase desistindo, ele ouve um barulho vindo do quintal. Olhando pela janela, ele vê um homem nu, pálido, parado no meio do quintal observando ele. E como qualquer pessoa normal, o Timothy fica assustado e fecha a janela. Mas depois de se acalmar um pouco, ele olha para o computador e lembra que precisava finalizar o dever de matemática. Porém, por mais que ele tentasse, ele não conseguia resolver o dever, chegando ao ponto dele quase dormir no computador, até que ele ouve batidas na janela, e abrindo as cortinas ele vê a criatura bem mais perto, e agora também nós podemos ver que ela não tem boca. O Timothy, assustado, pergunta quem diabos é a criatura, mas a única coisa que ela faz é um sinal de 6 com a mão. O Timothy de início não percebe, mas logo ele se dá conta de que era a resposta do problema de matemática. Feliz por ter finalmente terminado o dever de casa, o Timothy agradece a criatura que ele apelida de Senhor Sem Boca e pede para ele ajudá-lo de novo amanhã com mais outro dever de casa. O Homem Sem Boca aceita a proposta e aparentemente vai embora. Eu digo aparentemente porque na próxima cena a gente vê o Timothy dormindo enquanto aquela criatura fica observando ele na janela durante a noite toda. No dia seguinte, o Timothy recebe mais um dever de casa, dessa vez era 3 vezes 3. E como era uma conta muito difícil para o Timothy, ele olha para a janela procurando o Senhor Sem Boca. E por um instante o Timothy até mesmo pensa que ele teria que resolver sozinho essa questão. Mas logo depois ele ouve um assobio e vê o Senhor Sem Boca na janela. Isso deixa o Timothy feliz e pede para o Senhor Sem Boca ajudá-lo de novo. Porém a criatura apenas fica parada. E o time, como um bom idiota, abre a janela para o Senhor Sem Boca entrar e resolver o problema de matemática. E eu nem preciso falar que isso foi uma péssima ideia. O Senhor Sem Boca abre uma enorme boca e devora a cabeça do Timothy. E no final ele resolve a conta de matemática do Timothy, terminando assim o último episódio dessa série de curtas do Mr. Friends. E antes que vocês falem, eu sei que ainda tem mais um curta feito pelo Mr. Friends chamado Happy School. Mas sinceramente, eu não tenho a menor vontade de falar sobre esse vídeo. Porque diferente dos outros 3 vídeos que possuem uma história mais bem trabalhada, Happy School parece um episódio de introdução de um analog horror. É sério, o vídeo se trata de um comercial falando sobre uma escola chamada Happy School, onde seria uma escola perfeita, com ótimos professores, ótima comida, sala de exercícios, mas aí o comercial corta para alguém dentro de uma escola abandonada, onde a pessoa que está filmando desce algumas escadas e encontra vários alunos dentro de uma espécie de porão, terminando assim o vídeo de Happy School. De verdade, Happy School passa pelo menos pra mim que o Mr. Friend tava querendo que era algum tipo de série de analog horror, e esse vídeo seria o episódio de introdução da série. Explicaria por que ele ia ser tão curto e com uma história tão em aberta, diferente dos outros curtas que eram mais longos e tinham uma história mais fechadinha, com começo, meio e fim. Mas não me entenda mal, eu não tô querendo dizer que esse vídeo é horrível ou que ele estraga todos os outros 3, não. Eu ainda gosto bastante de todos os curtas feitos pelo Mr. Friend. Por mais que eu percebi que tem uma galera que reclama da qualidade da animação, já que os personagens se movem de um jeito meio travado, no sentido de que parece que eles estão toda hora se teleportando de um canto pro outro, eu ainda assim termino esse vídeo gostando bastante das produções do Mr. Friend. Na verdade, fazia tempo que eu não via produções indies tão bem feitas assim no YouTube. E eu termino esse vídeo recomendando bastante vocês irem no canal dele e darem uma olhada no conteúdo. E do mais é isso, obrigado por terem assistido, redes sociais na descrição e tchau!